Começou o podcast que vai falar de história, das batalhas do dia, das lutas e de glória. E esse convidado é um caba arretado na arte da oratória. Olá, pessoal, estamos começando o podcast, vamos falar de poesia. Já comecei tipo convidando, mas vou deixar aqui o mistério ainda, porque a gente vai falar de um caba rochedo demais nessa arte de palestras, de oratório, né? Mas muita calma nessa hora, porque esse podcast é um podcast que a gente fala de poesia, vamos falar de poesia, mas eu sempre trago pessoas que sejam um poeta na área da medicina, um engenheiro, um cantador, um professor, um psicanalista, mas que tenha poesia dentro da caminhada, que eu acho isso importante demais. E antes de começar, vocês vão ver aqui umas empresas que são parceiras, e eu queria logo falar delas aqui, que é a AIC Empresarial, tem meus amigos lá fazendo trabalho massa nessa área empresarial. Temos também o Ressignificar, que é um curso de psicanálise, que daqui a pouquinho, né, no próximo podcast, já estou dando o spoiler, vai ter eles também. Tem o nosso amigo Eloy, que é da Autoescola 61, que é nosso parceiro também. Se precisar de habilitação, Renato mesmo que dirige sem. Mas se precisar de habilitação lá na Autoescola 61. Temos também o programa Sábado Total, que eu já disse a Renato. Renato, o que é que está faltando para a gente ir no programa Sábado Total? Vamos embora, né? Para a gente falar desses projetos que acontecem aqui. Temos o Colégio Elo, que é parceiro do poeta Edgar Diniz, que é do projeto Educando em Cordel. Temos também a AMAR, que eu conheci recentemente, que é a Aliança de Mães e Famílias Raras, que faz um trabalho maravilhoso com crianças e também com as mães dessas crianças que precisam muito desse auxílio. Então essas empresas vão ficar passando aqui e vez por outra a gente vai mostrar, mas também quando a gente publicar isso lá no canal do Poeta Edgar, vai ter todos esses links para quem quiser dar uma olhada, participar e tudo isso. E aqui também nessa mesa vai ter uns produtos meus, uns livros, tipo ó, o projeto do Poeta Edgar, Educando em Cordel. Então para quem quiser esse projeto em escolas, só é chamar o poeta aqui, que a gente leva educação com poesia para as escolas. E ó, quem quiser essas camisas também, viu? Se a veste não, o poeta tem a fonte, viu? Só é entrar em contato lá no direct do Poeta Edgar, que quiser uma camisa mais regionais assim, só é falar comigo. E como eu disse, eu estou trazendo um caba arretado na arte da oratória. E esse caba arretado que eu vou chamar aqui para vocês é o meu amigo aqui, Daniel. Então, chegue, Daniel. Se apresente. Edgar. Olha, a gente sempre se apresenta assim, viu? Com muita energia. Boa. Então vamos embora. Olha só, antes de qualquer coisa, que alegria, que prazer, que privilégio estar dividindo essa mesa com você, aceitar teu convite, tua energia, teu carisma, a tua história, o que você representa aqui em Pernambuco e no Nordeste, né? Eu como gaúcho, né? A gente já vai ter um encontro cultural muito forte. Rapaz, eu nem notei que seu sotaque, eu pensei que você era... Eu sou de Patos, na Paraíba, eu pensei que você era conterrâneo por causa do seu sotaque arrastado, viu? Mas você é gaúcho. Gaúcho, né, nato. Mais apaixonado pelo Nordeste. Então, Mas assim, mora no Nordeste, né? mora no Nordeste. Estamos há 3 anos no Nordeste, 1 ano e 4 meses aqui em Recife. Então, Pronto. uma satisfação muito grande para mim, com certeza. Coisa boa demais. Daniel, eu vou, assim, perguntando algumas coisas a você. Eu já conheço, você é amigo, parceiro de alguns projetos, mas eu vou perguntando para que o pessoal possa te conhecer, tá? Então, quando eu pergunto quem é Daniel, né, o que é que Daniel faz, de onde Daniel é justamente para você contar um pouco dessa sua história, né? Qual é a sua profissão, qual é a sua formação, para que o pessoal vá interagindo aqui com a gente também. Beleza? Beleza. Então vamos embora. Então Daniel veio do sul para cá para o Nordeste, não é isso? Isso. E qual é o trabalho de Daniel? Então, eu sou gaúcho, como falei, do Rio Grande do Sul, e durante muito tempo da minha vida, né, trabalhei dentro de uma instituição, uma escola técnica, né, trabalhando com cursos profissionalizantes no perfil
itinerante, que são cursos que viajam o Brasil inteiro, cursos de finais de semana. Então, dentro disso eu construí uma longa história que me permitiu conhecer o Brasil inteiro, né? Um privilégio que eu considero que tenho. Eu conheço os 26 estados brasileiros, as 27 capitais, dei treinamentos e cursos em praticamente todos eles. Então é uma experiência muito bacana. E o Nordeste foi por uma escolha, tá? A minha esposa é nordestina, é maranhense, né? E a gente, por conhecer o Brasil inteiro, eu pensei, poxa, posso morar em qualquer lugar do Brasil, mas me encarinhei demais pelo Nordeste, muito especialmente por Recife, pelo clima, pela força cultural, pela tradição, pela qualidade de vida, pela simplicidade, por uma série de coisas, e pelo mar também, obviamente, que a gente está aqui do ladinho. Então, a minha história com o Nordeste nasce dessa conhecer, depois me apaixonar, e agora considero aí um gaúcho nordestino, um nordestino gaúcho de verdade. Mas, rapaz, você tá quase nordestino mesmo. Você até arrumou. Ó, poeta é bem mal assombrado, rapaz. Você vai falando e eu vou ficar percebendo as coisas assim. Quando o cara diz me acarinhei, já tá quase nordestino, Quase né? nordestino. Me acarinhei. Com certeza. Mas você já foi em Patos também? Patos no Na interior Paraíba? da Paraíba de Sim. passada só. Conheço Campina Grande, Campina aquela região. Grande. Campina Grande é um friozinho, viu? Patos já se vai pro sertão mesmo, Friozinho né? de quanto? De 0 Não, grau, de friozinho 10 em relação ao Nordeste, graus? né? Entendi. Que é quanto? Campina Grande é o quê? 20 e pouco, né? Mais ou menos isso, Aham. né? E não é, tô dizendo, não é menos 22 não, é 22, viu? Mas que bom. E né, aí você nessa questão da empresa, você já dava palestras, né? Para empresas, né? Mas aí você adentrou para o seu universo. Então hoje, Exatamente. Daniel, o seu nome já está vinculado à A oratória, oratória. né? Assim, bacana, Edgar, de entender isso, e eu trago isso dentro dos treinamentos, tá? Orgulhosamente. A minha história com a oratória se divide em 4 períodos, 4 fases, né? A primeira delas, a minha adolescência, início de juventude, onde eu tinha fobia social, medo, vergonha, timidez extrema. Fui criado na roça, no interior do Rio Grande do Sul. Tinha uma vergonha, uma timidez assim enraizada muito forte. Depois eu passei para a segunda fase, que é onde eu precisei falar em público durante muito tempo, dentro daquilo que eu trabalhava, da minha atividade. E fazia isso sem conhecimento, sem estrutura, sem técnica, apenas na força da coragem, muito empiricamente ali, fazendo, aprendendo a fazer, fazendo. Mas eu entrei numa jornada na primeira metade da minha vida, né? Hoje eu tenho 51 anos, numa jornada de conhecimento dentro dessa área. Comecei a me qualificar, buscar cursos, treinamentos. E aí eu entro na terceira fase, que é a fase onde eu falo em público, dou treinamento para pessoas, treino equipe de vendas, ministro treinamento de oratória, com muita técnica, muito conhecimento, buscando recursos. Mas hoje eu vivo naquilo que eu chamo da melhor fase, né? Porque hoje eu falo de oratória por paixão, por vocação e por consciência de um chamado e por entender o que ela representa, o que faz, o que gera de verdade na vida das pessoas. Então, tenho um privilégio de poder dizer que eu vivo de algo que eu amo, que atende os meus valores e ainda ganho dinheiro com isso. Coisa boa demais, né? E assim, você está falando aí e dizendo assim que o que você aprendeu foi dentro justamente do conhecimento, né? Do que você foi adquirindo, né, na vida, e isso é muito massa, né? Porque você vai ensinar uma coisa assim que você teve a experiência, saiu aprendendo, né? E aprendendo com os erros também, né? Que isso é Totalmente. importante. Esse dia eu estava conversando até com uma pessoa e falando daquela menina que inventou o Canva, né? Que hoje todo mundo usa Canva, né? Para fazer uma artezinha. E aquela menina, ela era surfistazinha e tal, e ela fazia algumas artes, e ela disse, pô, eu queria que todo mundo fizesse isso. Então ela inventou o Canva. Só que ela disse que passou em 100 empresas e nenhuma empresa queria comprar a ideia dela. E toda vez que ela ia numa empresa, a empresa dizia, falta um desenho. Ela dizia, então vamos fazer. Falta uma fonte. Aí ela ia fazer uma fonte. Então essas 100 empresas que ela passou, os nãos que ela levou, ela foi aprimorando o projeto dela. E hoje ela vendeu o Canva, ela é CEO do Canva, e vendeu por bilhões. Então ela tem 37 anos, bilionária. Né? Então, se não acreditasse. Então, quando você diz assim, trabalhar com o que você gosta, é porque você recebeu vários nãos, né? Aprendeu com esses nãos, e hoje você tem um curso maravilhoso, né? Um curso reconhecido por conta desse seu conhecimento, né? E de tudo isso. Né? Isso é bom demais. Mas pode dizer, pai. Não, totalmente. É um processo meio que natural, né?
para todo o grande nome ou a grande ideia que faz a diferença no mundo, né? Primeiro é totalmente rejeitado para depois ser totalmente aceito. A maioria das pessoas, elas inicialmente, não é? Elas são desaprovadas, rejeitadas por pensarem justamente fora da caixa, fora da curva. Só que a gente sabe, né, que o segredo do sucesso real é você estar apaixonado por algo e acreditar naquilo mesmo quando ninguém mais acredita ou ninguém aposta, até que aquilo se transforme em uma realidade que realmente muda. E aí não muda só em questão de informação, né? Muda em matéria de tudo. Cria uma nova dimensão, uma nova forma de se ver e de se pensar a coisa. Então esse é o caminho. Eu posso dizer que eu vivi isso, né? Quando eu começo a fazer meus primeiros investimentos dentro do mundo do desenvolvimento humano, naquela época valores muito além daquilo que eu captava em finanças, né? Era tudo aquela coisa, né? Uma loucura, poxa vida, você está investindo tanto em treinamentos e oratória não dá dinheiro, enfim. Mas hoje a gente sabe que realmente conseguiu cruzar essa linha, sabe? Dessa dimensão. Hoje a gente tem um treinamento que de verdade tem peso, tem significado, tem valor e que é de fato transformador por tudo que ele é, por tudo que ele representa. Mas com certeza é uma jornada de aprendizado, né? Contínuo. E teu público é mais o público empresarial, educacional, ou é variado? Como é que funciona? Quem te procura? Legal falar de público, Edgar, porque tem uma coisa que eu trabalho dentro do treinamento, falando de público, né? E é um conceito que eu trago ali dentro. Número 1, não existe grande público nem pequeno público, existe o teu público. Se o teu público é 5 pessoas, entregue o máximo. Se o teu público é 5.000 pessoas, entregue o máximo. Então, hoje eu entendo, tá? As questões da comunicação e da oratória, elas são em absolutamente tudo. Em tudo, é. Desde as relações pessoais, interpessoais, intrapessoais, comerciais, profissionais e tudo mais. Então, hoje o meu público é o dos 3 passos, né? Ou seja, das pessoas que estão a 3 passos de mim, o meu público. Toda pessoa que manifesta o desejo, interesse, vontade, né, de se desenvolver num processo de aprendizado sobre oratória, sobre comunicação, é meu público. Eu não tenho um formato destinado a empresário, mesmo que a gente tenha treinamentos mais específicos, né? Uhum. Mas a ideia sempre nasce de que todo ser humano, todos nós somos seres evolutivos, não evoluídos. E quando se fala de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, e quando se fala de oratória, muito especialmente, não existe ninguém pronto e não existe nenhum treinamento que seja completo. Não existe. Porque por mais que você tenha muito conhecimento sobre algo dentro do desenvolvimento humano da oratória, quando você deixa de praticar aquilo, você já começa um processo de esquecer ou de atrofiar. Então, enquanto seres humanos, falando de comunicação, a gente precisa naturalmente estar sempre se repaginando, se atualizando, se ressignificando, se recriando, principalmente diante dos desafios novos que surgem na nossa jornada. Mas é isso que você está falando, a prática ela é essencial, né? Eu fiz, vou dizer o tempo, não, mas há um bom tempo atrás eu fiz um curso de oratória e ele me ensinou técnicas, né? Só que eu não fiz nada para utilizar essas técnicas. Só que, claro, como é um conhecimento, ficou arquivado, né? Claro que sim. E quando eu adentrei na poesia, na verdade sempre fui poeta, mas adentrei na poesia como forma também de um sonho que eu queria ganhar com esse sonho, né? Ser monetizado com esse sonho. Então, quando eu comecei a trabalhar nas escolas e também com palestras e tudo, estava lá guardado, né? Só que, como você disse também, o curso que eu fiz não foi um curso completo. Ele me ensinou técnicas para que, através do meu jeito de falar, de declamar, eu utilizasse o meu formato. Então, hoje eu sou um palestrante, eu declamo, mas eu tenho o meu formato. E foi bom também, porque eu não precisei copiar ninguém, né? E claro que essas técnicas me ajudaram. E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante também, é que eu na verdade, eu sou tímido, né? Só que eu uso essa ferramenta poesia para que eu possa falar em público e eu acho que todo mundo tem alguma coisa que a gente possa destravar para falar em público, né? Então, assim, é coragem? É. Mas deve ter alguma coisinha que você tenha que você pode, sei lá, falar melhor ou não. Me diz aí. Totalmente. Vamos lá, assim, Edgar. Primeiro, tá? A pessoa pode ser muito falante, muito comunicativa. A pessoa pode ser um palestrante até muito experiente, enfim.
mas nós estamos sempre diante de desafios novos, sabe? Os públicos, as atividades. Gravar um podcast é um desafio que para uns é fácil, para outros é difícil. Gravar um vídeo de 60 segundos de um stories pode ser mais difícil que gravar um vídeo de 1 hora. Dar uma palestra para 5 pessoas pode ser mais complicado do que dar uma palestra para 100 pessoas. Então, dentro do mundo de cada um, da realidade de cada um, existem os desafios. O que acontece, tá, com relação a essa matéria, tá, oratória, é que existe muita coisa de informação. Você tem cursos gratuitos, tem cursos online, tem cursos presenciais, tem cursos com carga horárias menores e maiores, tem cursos em grandes instituições. Opa, é assim mesmo, Renato? Você que diz, viu? Ó, como o podcast aqui... A energia entrando aqui. Como podcast é tudo ao vivo aqui, viu? Então, você tem cursos em grandes instituições, enfim. Só que, tá, para nossa realidade, tudo que a gente agrega em matéria de conhecimento, de aprendizado, soma e faz uma diferença. E é um processo, como eu falei, contínuo. Não existe um limite para isso. Até porque a informação, Edgar, e você que lida com a poesia sabe disso, a informação, ela se torna obsoleta muito rápido. Tudo que a gente sabia um tempo atrás, hoje não serve mais. Hoje não, modificou, se transformou, uma época que a pessoa colocava um caixote numa praça e atraía pessoas. Hoje não, a coisa é muito mais rápida. Então, essa inteligência por trás, e quanto mais técnica, mais conhecimento, mais recurso, quanto mais consciência sobre esse processo, mais natural se torna para mim, maior fica meu nível de abrangência, de amplitude, ou seja, com mais pessoas eu me relaciono, melhora o projeto a minha imagem social e profissional. Então, é uma coisa que, naturalmente, todos nós estamos envolvidos e que não há um limite. Cada dia, uma coisa nova a gente aprende. Muito interessante, assim. E lembrando também que a Five Star, né, tá sempre com a gente, né? Sempre com a gente. Sempre com a gente fazendo esse trabalho. Nosso amigo Renato, que está aqui nos bastidores. Depois ele aparece. É porque Renato, ele é feito meu lombarde, sabe? Ele tá ali por trás das câmeras, mas é quem faz funcionar. E assim, claro, né, que eu chamei Daniel, porque também a gente vai fazer alguns trabalhos juntos, né? Com certeza. Nessa questão de palestras. Mas, Daniel, se alguém disser, poxa, achei massa demais, eu quero aprender a falar em público, eu sou tímido, aí como é que eu faço para achar Daniel aí nas redes sociais, o local, como é que a gente faz, Daniel? Bom, já que me permite esse merchan aqui, né? É só procurar lá no Instagram, né? @DanielTomasTrainer, né? Que apareceu aqui também, viu? Daqui a pouco vai aqui, aparecer. Hoje eu tenho em Recife, tá, 3 treinamentos bem específicos. Eu tenho a arte da oratória, que estamos na 11ª turma, já turma 11, agora na próxima semana no Sebrae. Eu tenho na Boa Viagem, nós temos a turma de oratória professional, que é um dos treinamentos mais completos de fim de semana, sábado e domingo. É uma entrega muito grande de conteúdo, com um nível muito avançado. E na próxima semana estamos começando uma nova turma que se chama Oratória Premium, que é um projeto de uma formação cursiva de 3 meses. Serão 12 aulas todas as terças-feiras. Esses treinamentos, tá, todos eles estão interligados um com o outro, e uma coisa legal que eu vivo aqui em Recife, Edgar, é que a galera que faz curso comigo acaba fazendo todos, tá? Inclusive, esse mês agora de abril, eu cheguei, mês passado, né? Eu cheguei a uma marca assim impressionante para mim, que é de 500 alunos presenciais em Recife em 1 ano e 4 meses. Que 500 maravilha. alunos em 10 turmas da arte da oratória, 5 turmas prêmio, 2 turmas professional e 5 turmas de treinamento de vendas, emoção, vende mais que descontão, que eu ministro lá no Sebrae também. Que maravilha. E ó, vê que interessante, né? Assim, eu fiquei em dúvida aqui. Você disse que tem 500 presenciais, né? Isso. Tem online também? Não online tem, né? não. Pronto, é isso que eu queria perguntar. Eu, como trabalho com poesia, né? Trabalho em escolas, em empresas, para mim o presencial assim, é algo muito importante, sabe? É muito... Porque o contato, né? Faz um verso, vamos corrigir esses versos. E eu queria saber para você também se a oratória em si, esse percentual de presencial é um percentual bem mais, na qualidade, bem mais elevado do que o online, assim, como é que funciona? Sem dúvidas, tá? Falando de cursos, treinamentos de oratória.
o presencial ele tem um valor agregado muito maior, em matéria de tudo. Porque o que acontece com a formação, um treinamento de oratória? Você precisa falar em público. Então, quando você tem uma sala de aula com um grupo de pessoas, você consegue praticar isso em situação real, falando para um grupo de pessoas. Não que uma formação, um curso online não tenha seu valor, claro que sim, em matéria de informação, em matéria de construção de conteúdo, muitas dicas bacanas e legais. Mas eu sou fã do presencial. Eu tenho como desenvolver uma estrutura online, né, até por questão da pandemia, a nossa escola lá no Rio Grande do Sul, ela se especializou nisso, né? Só que é uma vertente que mesmo que eu admire e respeite, não é a minha principal. Eu realmente prefiro as turmas presenciais. E as minhas turmas, muito naturalmente, elas são turmas com capacidade reduzida, ou seja, para no máximo 20, 24 alunos, se bem que as últimas passou um Que pouquinho, coisa boa. né? Tivemos a penúltima turma com 37 alunos no Sebrae. Então, mas são para que a gente possa dar qualidade nas dinâmicas, todo possa usar o microfone, enfim. Mas o presencial na oratória é fundamental, pela questão justo da prática, muito especialmente para quem vem com aquele desafio de superar medo, ansiedade, Ir pro fobia. palco, né? Exatamente. Subir, ver as técnicas, ver onde é que a pessoa tá, né? Fazendo o formato que não é que é erro ou acerto, né? Mas só dar uns ajustezinhos. E Daniel, nesse nosso podcast aqui, vamos falar de poesia, o nome já está dizendo, né? Aí o cara tem que dizer um verso, né? E eu queria que você dissesse um verso, né? Você pode, se quiser, consultar os universitários, pode consultar, viu? Mas eu queria que você dissesse um verso, olhasse para aquela câmera ali e dissesse um verso de poesia. Já que você faz poesia todo dia, né? Porque seu trabalho é poesia todo dia. Mas eu queria que você dissesse um verso de poesia. O verso... Pode ser isso aí. Aqui, porque eu tenho um verso separado aqui, muito especial, de um autor que não sei se vocês conhecem. Eita, aqui, rapaz, esse cabra de Gardiniz. é bom, viu? Inclusive autografado, né, gente? Vamos lá. E eu vou ter que usar aqui o meu auxiliar. O meu tá ali já. Aqui, ó. 51, sabe como que é. Mas tem um verso aqui que já caiu no meu coração que diz: quando a luz aparecer e a gente enfim se curar, vamos perceber o bem refletido em cada olhar. E a voz da bela esperança cantará em nós, criança. O amor nunca vai passar. Rapaz, que Edgar maravilha. Diniz. Eita, esse cabra roxo demais. Olha, o nome dessa parte, desse quadro no podcast é Desbuiando a Poesia. Desbuiando a poesia. Que vem de desbulhar, né? Que vem de... Como o milho, quando a gente tira todas as cascas lá e o milhozinho tá lá. Desbuiando essa poesia, você decorou aí a página? A página tá aqui marcadinha. Vamos, 53. Vamos desbuiar a poesia, mestre. Então vamos lá. Quando a luz aparecer e a gente enfim se curar. Vê, a luz é de fora, né? Mas a gente tem que se curar, né? Vamos perceber o bem refletido em cada olhar. Então, para a gente perceber essa cura, a gente perceber esse olhar, a gente tem que se curar, né? E a voz da bela esperança cantará em nós, criança, né? O amor nunca vai passar. E eu acho lindo demais esse cantará em nós, criança, eu que fiz, né? Porque é lá aquela nossa criança, né? Nosso eu criança, que a gente tem que perceber onde é que está aquela pureza da gente, né? A gente se torna adulto, aí vai se tornando meio chato também, né? Cheio de problemas, de coisas. E quando a gente volta a esse nosso eu criança, é que a gente consegue perceber esses olhares, essas luzes, para que o amor possa ressurgir de uma forma mais pura, né? E é isso desbuiando a poesia. Agora, claro, né? Eu estou dizendo isso porque foi eu que fiz. Você viu assim também? Bom, o que me chamou a atenção, além da riqueza, né, dos versos e tudo mais, e aqui cabe a mim, né, enquanto apaixonado pela oratória, o poder e a magia das palavras, né? Que a palavra, ela cria mundos, ela cria realidades. Tem uma frase que, modéstia à parte, é minha, o Renato quer assumir a autoria dela, mas... Então deixa eu anotar, vai, diga aí, mesmo. Que é: usa as tuas palavras como quem usa cores para colorir a vida. Há poder de trazer qualidade de vida apenas no mudar as nossas palavras. Por isso que eu valorizo, por isso que é tão importante, por isso que é tão bonito
Por isso que é digno de respeito, é digno de uma elevação social um trabalho como o teu. Porque você consegue entrar em sala de aulas e trazer para o mundo infantil, que muitas vezes é um mundo massacrado por uma cultura que cada vez distancia a gente das coisas ricas e dos valores reais da vida. Através de poesia, você levá-los a sonhar, levá-los a idealizar, trabalhar palavras como brilho, como olhar, são palavras que cada vez mais estão distantes do nosso vocabulário, porque cada vez mais nosso vocabulário é um vocabulário sem emoção positiva. Então, criar um mundo novo através das palavras. E como tudo está num verso, o próprio universo é universo. Rapaz, eu tô anotando aqui e vou dizer que depois fui eu, viu? O universo Tá é um... gravado, o universo. Ó, poeta, na literatura de cordel existe um gênero que é chamado décima, né? Que são 10 versos. E geralmente numa cantoria de viola ou numa mesa de poesia, que é chamada mesa de glosa, o apresentador ele dá um mote, que são 2 versos, para você fazer 8 e terminar essa décima. Essa sua frase, assim, quando você diz, eu só tive que ajeitar, quando você diz assim, nas palavras uso cores para colorir a vida. Né? Você não disse nesse sentido, mas na literatura tem que ser assim. Nas palavras uso cores para colorir a vida. Isso é um mote. O cara só tem que fazer 8 e terminar com essas 2. Tá? Então, se eu fosse fazer um improviso agora, me perdoe o povo se não conseguir, né? A gente poderia dizer assim, ó. Me chamo Edgar Diniz e educar é meu papel, educando com cordel me sinto mais feliz. Sou da vida um aprendiz, seguindo sou da vida um aprendiz do começo à partida. E assim, no amor, guarida, é o que me cura as dores, nas palavras uso cores para colorir a vida. Menino, na hora assim dá trabalho, né? Então, agora vê que riqueza assim, né? O que a gente tá falando aqui, pessoal, como eu disse, esse podcast é um podcast de poesia. Mas o que esse homem faz é poesia, né? O que você diz aqui é poesia. Então, o que é que a gente tem que entender assim? Que cada profissão tem a poesia. O melhor de tudo é que você pega a parte de cada pessoa, dá uma técnica, que é a oratória, para que ele pegue essa técnica e transforme a vida dele em poesia. Porque tudo é palavras, né? Tudo é palavras. E isso é importante demais, mestre. Então, por isso que aqui a gente está fazendo esse podcast com você, porque estamos falando de palavras. As pessoas, às vezes, não sabem colocar essas palavras para fora. Você está aqui para, de certa forma, mostrar como é que funciona. E eu também estou nessa caminhada para mostrar como é que a gente usa essas palavras da melhor forma possível, né? E, claro, boas palavras, que o mundo está precisando de boas palavras, né? Para a gente, tanto numa empresa, como você disse, não, Edgar, não é empresa, né? Não é escola. As pessoas que vão até a minha, sim, é para aprender, né? Aprender o que tem para falar em público. Então, é isso, mestre. Bom demais estar com você. Eu queria que você dissesse novamente assim sobre sua empresa, o seu Instagram pessoal, o Instagram da empresa e como adentrar nesse universo da oratória. Só chamar lá no Instagram, Daniel Tomás Trainer, acompanhar por ali. Estou sempre postando cursos, atualizações de cursos. Tem um grupo também no WhatsApp ali com bastante integrantes lá, que é só para informações. E com certeza, assim, ó, se você tem desejo, vontade de evoluir como pessoa, como profissional, a comunicação está em absolutamente tudo. Inclusive, assim, Edgar, falando de oratória, falando de comunicação, falando da magia das palavras, falando de poesia, tem um conceito que eu trago comigo que é que nós não somos um ser físico que precisa se comunicar para sobreviver apenas. Mas nós somos seres de linguagem, somos seres de comunicação. Nós nos expandimos, nos exteriorizamos, nos completamos e complementamos com o universo, com Deus, tenha ele o formato que tenha para a pessoa, com as pessoas do mundo, com a natureza, com nossos amores, com a gente mesmo, nosso diálogo interno, através da linguagem. E a capacidade de construir essa linguagem de uma maneira assertiva, inteligente, consciente, sabendo usar as palavras, a força das palavras, a força da energia do tom de voz, não só gera
qualidade de vida, porque quando eu falo, o primeiro que ouve sou eu mesmo. Isso. Eu sou meu primeiro ouvinte. Toda palavra produz uma imagem, toda imagem produz uma sensação. Por isso que a fala da poesia, ou a fala positiva, ou uma fala carismática, ela é muito mais potencializadora, muito mais motivadora. Quem canta, quem sorri, quem se relaciona melhor, quem se comunica melhor, de alguma maneira tem mais qualidade de vida. E isso é a sensação que você tem de voltar para casa e ter dito o que você gostaria de ter dito, a sensação que você tem de que você falou e as pessoas te compreenderam, a sensação que você tem que você consegue transmitir as tuas ideias em palavras, que as palavras elas são recipientes dessa ideia e você consegue entregar isso com qualidade, modifica e muda de dentro para fora. E como consequência disso, relacionamentos mais saudáveis, com muito mais qualidade, vida social muito mais produtiva e profissionalmente nós potencializamos e muito os nossos resultados. Então, vem fazer oratória. Vem fazer oratória, que tá Daniel, tô eu. E uma coisa que você falou antes, assim, ensinar através da arte, isso é muito importante, né? Assim, a arte de qualquer forma. Mas é isso, mestre. E você no final ainda disse uma coisa assim, né? Aprender com o ter dito, né? E ter dito é melhor bem dito do que mal dito, né? Perfeito. Palavras é maravilhoso demais, né, rapaz? Então, pessoal, esse aqui é o nosso podcast. E claro que toda vez que a gente vai encerrar o podcast, a gente sempre deixa, assim, não é facinho assim não, mestre. Tem as coisas complicadas, viu? E na literatura de cordel tem uma coisa chamada sextilha, né? É uma estrofe de 6 versos. E eu vou pedir a você que você diga um verso, eu digo outro, você diz um, eu digo outro. E eu tenho que terminar no final dizendo assim, vamos falar de poesia, ou falando de poesia, vem falar de poesia, eu tenho que terminar com poesia. Então é o seguinte, você vai dizer seu verso, você não pode terminar com ia, porque aí fica a minha parte, tá? Rapaz. Então vamos lá, diga aí ao povo Nervoso, um verso que eu digo outro. Falar bem faz bem para a alma. E melhora o nosso dia. Para isso é preciso crescer. E crescer com harmonia. E continuar crescendo até se desenvolver. Isso tudo é poesia. Foi? Então, mestre, prazer imenso, viu? Enorme. Estamos juntos na Five Star, estamos juntos nos cursos de oratórias, de palestra, procurando Daniel, de certa forma está procurando o poeta Edgar, e vamos embora, vamos sempre aprender com as palavras. É isso, Daniel? Totalmente. Cheiro grande, Gratidão, pessoal. gratidão.